Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito boa noite, Léo. Boa noite, espectadores. Boa noite, bom dia, boa tarde para ouvintes. A gente está começando mais uma transmissão aqui em Black Yellow Brasil, abrindo mais um podcast Black Yellow Brasil. E hoje é naquele ritmo de quem faz o programa é você. Estamos abertos para as famigeradas perguntas da audiência. Já tem um tempo que a gente vem acumulando algumas coisas do tipo, esse não é o momento da gente falar disso, depois a gente responde. Hoje a gente vai focar em free agency, hoje a gente vai focar em drafts, hoje a gente vai focar na temporada. Hoje, dia 17 de maio, tá liberado. Chat tá aberto. O que vocês quiserem perguntar tá valendo. Estaremos hoje para responder eu, Danilo Batista, como seu host, e Léo Lima. Boa noite, Léo. Boa noite, Danilo. Boa noite, pessoal que tá colando aqui na live ainda. Amigos ouvintes. Hoje é aquele dia que a gente tanto espera, né? Um dos programas mais esperados da off-season. Um programa onde quem comanda é o público. E pelo que eu já vi aqui, tem coisa boa vindo aí. Tem umas perguntinhas interessantes. Tem, a galera. A criatividade do amigo internauta não para. É sempre de altíssimo nível. A gente já começou a receber algumas perguntas lá pelo Twitter. Se você não segue, @BlackYellowBR, lá onde a gente anuncia quando tem episódio novo de podcast, lá onde a gente traz as notícias dos Steelers, todo o acompanhamento principal, fonte de acompanhamento é por lá. Você pode ver também no Instagram, @BlackYellowBR, que também vai ser uma fonte de onde a gente vai trazer perguntas aqui para vocês. E a gente tem o Telegram, inclusive comandado pelo nosso glorioso Léo, que vem fazendo umas análises aí dos Steelers desde final de temporada, free agency, draft, todo esse processo a gente vem conversando por lá e também seguiremos por mais tempo. Então, a gente tem uma outra notícia que tá no ritmo de off-season, do ritmo que a gente tem pra esse programa aqui, Léo. Por exemplo, vamos começar com a notícia bizarra, notícia da editoria batendo palma pra maluco dançar. Antonio Brown diz que gostaria de se aposentar como um Pittsburgh Steeler e ele ainda reforça, gente, eu quero me aposentar apenas. É ir lá, assinar o contrato e acabou. Eu não quero jogar. Tô sendo bem claro, eu não quero jogar. Quantas palmas a gente dá pra esse maluco? Tu acredita que ele vai querer só aposentar? Em um dia de... O que o Antonio Brown pode fazer em um dia de contrato? O quanto ele pode causar com um dia de contrato? É difícil. Deixar a senha aleatória do Pix. se fossem 45 segundos de contrato, que é pra ele assinou o contrato, já assina falando, estou me aposentando, acabou, o contrato é isso, eu ia dentro, mas um dia, não sei, um dia é muito tempo. Sabe aquela galera que você vai receber a pessoa pensa que vai entrar na sua sala, na sua casa e tal, passar um tempão, vendo, você já chega na porta do contrato, não, só assinar aqui e fechou. Não, eu preciso sair, tem um negócio pra resolver, tem uma tinta, uma parede pintada ali pra assistir secando. A minha avó tem final agora do jiu-jitsu que ela tá competindo no Master. Exatamente. Cara, mas tu assinaria esse contrato? Tu acha que com tudo que o Antonio Brown representou dentro e fora de campo, que eu acho que é o que mais pesa, tu assinaria esse contrato pra ele se aposentar como um Steeler? Cara, essa é a pergunta de 8,4 milhões de dólares, vai, pra usar o número dele. Porque dentro de campo é inegável o quanto que ele representou pro Steelers, né? Ele era o símbolo de uma geração. Você não tinha Killer Bees sem Antonio Brown, por exemplo. Mas a saída dele dos Steelers e tudo o que veio depois, principalmente pro lado criminal, todas as denúncias em cima dele, deixa um ambiente muito pesado. Eu acho que o Steelers vai se meter nessa. Mas ele sabe exatamente o que é que eles estão fazendo. Eles sabem que não vai ser uma medida bem aceita por ninguém, por mídia, por público, pela galera toda, mas eu sinto que eles vão fazer isso daí sim, porque enquanto ele foi um Steeler, ele deu tudo que ele tinha e etc. Ele tava dentro do padrão do Steeler. Eu também consigo ver isso acontecer. Acho um pouco esquisito logo depois da aposentadoria do Big Ben ele querer isso.
isso? Será que não tinha alguma coisa mais séria que a gente não faz ideia mesmo acontecendo nos bastidores? Será que a situação era realmente tão tensa? E será que o Le'Veon Bell vai querer fazer a mesma coisa também? São algumas perguntas que acho que ficam no ar. Particularmente eu não faria. Eu acho que eu respeito tudo que ele fez dentro de campo, mas o que ele fez depois, fora, quer dizer, o que ele fez durante, a gente soube depois, o que ele fez fora, são coisas que eu acho que os Steelers não precisam associar a imagem deles a isso. O Antônio Brown hoje é visto... Pra você ter ideia, cara, ninguém nem conversa de Antônio Brown. As pessoas já consideram ele um aposentado. Ninguém cogita ele, cara. A gente sabe que ele jogou muita bola no passado. A gente sabe que é um cara com um potencial surreal. É um cara que resolve dentro de campo, mas a ponto de ser ignorado dessa maneira, não sei, eu acho que eu não faria não. Eu acho que eu agradeceria ele pelos tempos, soltaria um postzinho no Instagram e está de bom tamanho. Tá justo com a maneira como ele se posicionou com os Steelers no final dele como um Pittsburgh, né? O pior de tudo é que mesmo sabendo todo o lado criminal e tal, eu acho que eu faria, cara. Eu acho que eu ia acabar fazendo mais, assim, sem a menor cerimônia. Tipo, tá aqui. O que você quiser falar disso depois, você fala, mas eu... Tu assinaria o contrato, mas não abriria a porta do Highfield pra ele falar lá dentro. Tipo isso. Não, meramente administrativo, zero pompa, cara. Aí beleza, assim eu faria. Mas não tem como, né? Isso aqui é escroto também. No fim das contas, ou é tudo ou é nada. Assim. O que não vai rolar é, sei lá, uma cerimônia de aposentadoria do cara, ele ir num jogo e tal, isso eu tenho muitas dúvidas. Será? Porra, eu tenho, cara. Os Steelers têm uma relação com seus ex-jogadores que é meio esquisita. Assim, vários deles saem e não querem mais conexão nenhuma. Vários deles tentam alguma aproximação, mas os Steelers já não liga mais. Eu acho que esse tipo de relação não ia rolar, não. Se fosse algo assim, teria que ser algo no máximo em pré-temporada, um negocinho assim, e olha lá e tá de bom tamanho. Acho que seria diferente se ele não tivesse saído, né? Ele poderia até hoje ser um Steelers, poderia não ter nem essa conversa de aposentadoria até agora. A escatória poderia ter sido outra, mas, cara, as decisões dele também tem que pesar pra esse lado, né? Ignorando completamente parte extracampo. Vou fingir que nada acontece por aqui por um minutinho, mas a maneira como ele sai, como ele se posta, como ele pede pra sair, como ele diz que não quer mais, como ele se posiciona contra o time, porra, pra querer voltar depois, eu não sei, eu sinto um pouquinho de ingratidão. Ingratidão mesmo, acho que a melhor palavra pra se dizer é essa, ingratidão. E não faria, cara, não faria. No máximo, um contrato administrativo só pra ele falar, pra ele ter lá o contratinho dele na casa dele assinado, guardado pra mostrar pros filhos, e é isso. O filho dele também é uma gracinha, cara. O filho dele merecia um contratinho pra olhar e falar, olha que legal. Foi uma das coisas que mais me doeu na série de Antônio Brown, não foi a perda do jogador em campo, mas eu ter que dar um follow em Autonomy Brown. Pobre criança. Inclusive, esta já é uma das perguntas do nosso amigo internauta. Ele não me deixou botar em tela cheia. O Luiz Tavares perguntou se a gente deixaria Antônio Brown se aposentar como um Steeler. Tá aí a sua resposta, Luiz. Que mais? A gente teve mais entrevistas de General Manager. Na semana passada, a gente teve o Doug Whaley, Buffalo Bills. Hoje, especificamente nesta terça-feira, a gente teve Omar Khan na sua segunda rodada de entrevistas. Então o processo continua. Agora, como a gente já disse, muito mais sob o comando do Art Rooney, com alguma presença ali do Mike Tomlin, porque afinal o próximo General Manager tem que, pelo menos por mais um ano, trabalhar com o Mike Tomlin, né? Então são eles que estão comandando. A gente tem algum favorito nessa história, cara? Tem tantos perfis de pessoas envolvidas que é até meio difícil. Acho que a notícia ruim não é nem o que traz essa notícia, não é nem a entrevista dos Steelers, é a entrevista que o Brandon Hunt fez com o Bills, né? Ele fez uma entrevista hoje pro cargo de assistente de GM. Cara, é uma peça que, se a gente perde, faria uma falta absurda. É verdade, cara. É verdade. É aquele lance que são dois caras complementares, né? Um trabalha bem forte com scouting, outro trabalha super forte com contratos, e aí quando a união dos dois trabalhando juntos é que formaria um Steelers super forte, mas é meio difícil você ter os dois atuando juntos, né? Em paralelo, sem ter uma figura acima deles. E se você coloca um outro cara de fora trabalhando acima deles, existe uma boa chance de você perder um ou os dois até. Então o Steelers tá nessa sinuca aí de ou você arrisca perder um, ou você
você arrisca não ter o cara Talvez de perde fora até os que era o que dois. você queria. Talvez perca até os dois. Então, qualquer coisa no sentido, já quem é o favorito de vocês, cara, são tantos nomes, mas recentemente a gente tinha olhado bem o Spytek, lá de Tampa, que fez um trabalho massa de trazer de volta a turma inteira do elenco. O elenco já foi bem montado, foi um elenco campeão, e ele ainda trouxe de volta, não podemos negar o fator Tom Brady na história, né, principalmente. Porra, dá um gás enorme na sua montagem de elenco. Imagina. Teve mais alguma notícia? E aí tem aquelas notícias de, como já teve o Rookie Minicamp na semana passada, o time traz alguns jogadores desses que ele curtiu, ele coloca no elenco de 90, para entrar no elenco de 90 tem que sair outros jogadores. A gente fez uma substituição na OL, por exemplo, John Leglu saiu e entrou um outro rapaz mais veterano, meio como o Arthur Maulet fez no ano passado. Nessa semana já teve umas 4 substituições, entre elas o John Simon, o linebacker foi embora. Então, nesse nível de atuação aí, que é bem dos caras que você trouxe para fazer teste, é a rabeira do Undrafted Free Agent. Você curtiu, tem interesse, traz ele para ter mais semanas de teste e ele passar mais tempo ali. Não tem grandes destaques também para trazer, não. O único destaque é o nosso grande Rico Bussei, que a gente perdeu, né? É um cara que faz falta nesses training camps. É um cara que incrivelmente todo mundo gosta e a gente sabe que não vai a lugar nenhum. Um dos grandes representantes da turma do terrão, a gente gosta de chamar, Rico Bussey, foi mais um que rodou nessa semana, e é o famoso paciência, bicho. Não rendeu o suficiente para ganhar a vaga no ano passado, e claramente tinha uma vaga, né? Cody White foi pro elenco final e até apareceu em jogo, então tinha uma vaga disponível para ele, não aproveitou. Aí depois o Steelers colocou mais 2 veteranos ali na frente dele, o Anthony Miller, o Steven Sims. Já tem mais 2 calouros agora, já tem wide receiver entrando com ele, o Gunnar Chelsky. Então, tu foi trocado também pelo Tyler Snead, é normal. Paciência. Nessa semana, Jerome Bettis, membro do Hall da Fama, um dos grandes jogadores dos Steelers, campeão pelos Steelers, Super Bowl 40, se formou, rapaz. Classe 2022 na Universidade de Notre Dame. Parabéns, Jerome Bettis. 28 anos de faculdade, eu achando que eu demorei a minha. Gente, você conseguiu ver qual é a major de Jerome Bettis? Não. Cara, ele se formou na Mendonça School of Business, né? Então acredito ter sido alguma coisa pra esse lado aí. Ele não chegou a falar sobre o curso em si, mas o famoso business, né? Business deve estar para o que a gente conhece como economia, né? Na verdade, cara, business é como se fosse administração mesmo. Administração, exatamente. É porque é diferente, né? Porque eles têm administração, mas o business é tipo uma administração específica para certos negócios. Então, gestão de projetos. Isso serve para tudo. Tá formado em business, tá formado em Notre Dame, tá bom. 28 anos depois cumpriu a promessa que fez pra mãe dele se formar, que seria a primeira pessoa na família a se formar. Se brincar, filhos dele já deve estar formando. Se bobear, formou junto. Se brincar, formou junto. Na semana passada também, a gente teve nossa live na terça, na quinta-feira saiu o calendário do Pittsburgh Steelers. Deixa eu até colocar. A gente vai fazer um episódio especificamente comentando jogo a jogo do calendário, o que é que a gente tá esperando, mas vale botar na tela as partidas. Então tá aí, está visível o suficiente. Tá, semana 1 em Cincinnati contra o Bengals, semana 2 recebendo o Patriots, na 3 em Cleveland contra o Browns, na 4 recebendo o Jets, na 5 em Buffalo contra o Bills, a gente vai a Buffalo de novo esse ano, semana 6 recebendo o Buccaneers, que já tá confirmado mais uma temporada para Tom Brady, semana 7 em Miami contra o Dolphins, um Sunday Night Football, semana 8 em Filadélfia contra o Eagles, um bye na semana 9, o que costuma ser interessante por questão de estar ali no meio da tabela, né? Você nem cansa muito até chegar o bye, nem tem muito tempo depois do bye. Semana 10 recebendo o Saints, semana 11 Sunday Night Football recebendo o Bengals, na 12 mais um prime time em Indianapolis contra o Colts. Cara, bota jogo prime time contra o Colts, pobre Colts. Semana 13 em Atlanta contra o Falcons, na 14 recebendo o Ravens, na 15 em Carolina contra o Panthers, em Charlotte contra o Carolina Panthers, né? Na 16 recebendo o Las Vegas Raiders, 17 em Baltimore, 18 recebendo o Cleveland Browns, aí é dia 7 ou 8 de janeiro. Tem alguma sequência que chama mais atenção aí no calendário, Léo? A primeira, né? A gente tem 3 jogos no início da temporada em 8 dias. É bastante coisa. Acho que são jogos complicados, né, cara? Bengals é um time... Bengals jogou o Super Bowl no passado. Patriots a gente sabe que é sempre difícil. E o Browns que a gente tá aí esperando alguma novidade da NFL sobre o caso do Deshaun Watson pra ver se
se a gente vai enfrentar o QB titular deles ou então algum reserva, né? Só tem um pequeno comentário aqui, é que o jogo do Bengals não é dia 14, né? É dia 11, pô. É domingo, dia 11. O autor da arte aqui vacilou tremendamente. Mas ainda assim, 11 dias, 3 jogos é muita coisa. É isso, é 11, 18 e aí Thursday Night Football 22. E a sacanagem também é que é um Thursday Night Football de divisão, é fora de casa, embora a viagem seja curta. Isso não é exatamente o fator, mas fora de casa divisional é complicado. Claro que, como você reforçou, a gente espera para ver a questão do Deshaun Watson. A NFL tá reunida nessa semana para avaliar o caso e ver se vai vir alguma suspensão. Vamos aguardar. Dessa situação aí é bom destacar também que o Steelers é o time que menos viaja na NFL esse ano, tá? A AFC Norte já ajuda, porque as cidades são próximas. Acho que a cidade mais longe de Pittsburgh é Baltimore e é coisa de... Eu sei que Pittsburgh e Nova York são umas 7 horas de ônibus e dá mais 1h30 até Baltimore. Então, deve dar 1 horinha de avião, você chega. Até menos, se bobear. É quase isso, São Paulo. Todos esses jogos estão dentro do fuso horário da costa leste dos Estados Unidos. Se algum também é importante, jogo, né? que é muito, muito importante. Viagem é um impacto violento assim, sobre os jogadores. Se a viagem for muito longa, é basicamente um dia que você perde de descanso. A gente tem jogo no horário mais tarde. Até a semana 6 são 5 jogos nas 2 da tarde. Tem prime times, tem 5 prime times. O Steelers está entre os times com mais jogos de horário nobre. E a gente não tem nenhum jogo no segundo horário, principalmente porque a gente não visita nenhum adversário da costa oeste. O Raiders que a gente enfrenta é em Pittsburgh, então não tem isso. É o famoso tem que esperar, né? Tem que esperar pra ver se vão mudar. Não joga no dia de ação de graças, mas joga no sábado de Natal, dia 24, o que é inclusive aniversário, 50 anos e 1 dia da recepção imaculada, que foi exatamente o jogo entre Steelers e Raiders. Então esperem que vai ter muita coisa nesse sentido. E o outro ponto, Danilo, é a bye, né? Será que a gente vai conseguir finalmente ter uma bye depois de 2 anos aí, com byes meio esquisitas? Será que a gente vai conseguir ter a bye no meio do ano que a gente tanto tá aguardando? Muito bem lembrado. Muitíssimo bem lembrado. 2020 foi completamente esculhambada a bye week pela questão de Covid com o Titans. O Steelers ficou se preparando para jogar na semana 4. Tennessee não podia receber o jogo, e aí, em cima da hora, os caras, ok, a gente vai adiar essa partida, encaixa ela na bye week dos Steelers, e a bye week é agora. Então o Steelers treinou durante toda a sua bye week, e aí quando chegou no que seria a bye week, ele teve que treinar de novo pra jogar. E quando ele teria um períodozinho entre um Thursday Night Football e o próximo jogo, 3 dias extras, o jogo foi sendo adiado até que diminuiu o prazo, até não foi nem de 1 semana, foi uns 6 dias só. Então 2020 foi uma esculhambação no calendário dos Steelers. Uma absoluta esculhambação. Pela 8ª temporada seguida, o Steelers abre fora de casa. É uma questão de que o PNC Park, o estádio do Pirates, fica logo do lado do Heinz Field e o estacionamento é dividido. Então você não pode ter evento dos dois ao mesmo tempo. É até uma questão de logística de você contratar pessoal para trabalhar nos jogos, para organização, para segurança, etc. Então você não faz os 2 eventos no mesmo dia, que as instalações não permitem. Como o Pirates é agendado pela MLB há muito tempo, a temporada deles começou em março, termina em setembro, tem playoff em outubro, mas a gente não espera que o Pirates vá para os playoffs esse ano, então não tem a menor condição para você fazer essa logística, e aí acaba que o Steelers vai de novo jogar fora de casa na estreia. A primeira partida é recebendo o Patriots. O que mais me impressiona é que assim, a NFL fez todo um trabalho de divulgação, né? Os vídeos de lançamento, de anúncio de calendário e tal. Você notou que o vídeo do Steelers não mostra o calendário? Sim, foi o único time, inclusive, a não mostrar o calendário no vídeo. A gente fez o vídeo antes, inclusive, né? E, cara, eu achei um dos melhores vídeos dessa temporada. Foi, sério, muito, muito bom. Assistiria uma série inteira dessa brincadeirinha. E a maneira foi diferente, né? Foi legal ver também o Franco Harris anunciar o calendário. No próprio Twitter, essa brincadeirinha de trazer um pouquinho não só do vídeo, mas também das redes sociais, cara, achei muito interessante. Isso, Cam Hayward, Schedule Protector. O único ponto desse vídeo aí é que, além de ser sensacional, a gente tem que agradecer pelo Cam Hayward não ser running back, né? Tá lendo mal o gap. Vamos achar o ponto no vídeo em que ele faz isso? Tem acho que é mais pro finalzinho. De que tá ele com o Najee Harris. Aí a internet vai me carregar o
ao vídeo no momento que a gente tá comentando. É uma maravilha, bicho. Isto é uma maravilha. Então, o contexto é esse. Cam Hayward, ele seria guardião para que ninguém vazasse as informações do calendário dos Steelers, porque, afinal, é com isso que a NFL trabalha, né? Com sigilo. E esse é um motivo. Até que no final do vídeo, se você não assistiu, entra lá no Twitter e no site dos Steelers. Acho que no site é melhor porque tá em alta definição. E aí você confere o que foi este grande momento. Mitch Trubisky recebeu Hudson David Trubisky, seu filho, nesse último dia 5. Parabéns à família Trubisky. A gente espera que ele cuide da bola enquanto jogar no Steelers tão bem quanto cuida desta criança. E ele tá cuidando bastante bem. E eu acho que é isso de notícia, porque estamos em off-season e a gente não vai comentar as redes sociais dos jogadores e nem vamos analisar o Rookie Minicamp, né? Então, acho que não chega nem a ser notícia, mas o Calvin Austin elogiou bastante hoje o Kenny Pickett. Falou que ele é o cara que sabe lançar a bola, que já tinha treinado com ele no Senior Bowl e que estar com ele novamente feels great. Então, interessante. Eu tô ansioso pra ver essa dupla aí. É isso. Quem nunca elogiou publicamente o cara que vai ser teu chefe? Aquela média. Quem nunca? Pô, o cara que não faz uma média dessa tá maluco. Então vamos começar com as perguntas que vocês já mandaram aqui pra gente. Vamos começar a colocar na tela aqui. As perguntas vieram pelo Twitter. A primeira pergunta vem do Thales. Imaginando que só um deles vai receber dinheiro, vai ser pago, que é assim que o Steelers trabalha. Você acha que tem uma possibilidade de troca pra Claypool ou Deontay Johnson durante a temporada, Léo? Depende, tem que ser no meio da temporada. Vai depender muito do que a gente encontrou no Pickens e no Calvin Austin. É uma posição que, cara, querendo ou não, ela tem valido bastante. A gente viu aí, cara, o Hollywood Brown sendo trocado, ele mais uma terceira por uma primeira rodada. Então, se chega uma proposta assim no Claypool e o Pickens e o Calvin Austin estão jogando bem, cara, eu acho que eu faria. Não pensaria muito, não. Gosto do Claypool, mas ter mais uma primeira rodada para ano que vem vai ser excelente. Isso você já tá assumindo que vem uma escolha de primeira rodada porque De Costa arrancou uma first pelo Hollywood Brown, né? Eu acho possível. Acho que se a gente quiser realmente chegar num nível alto de troca, para trocar um desses dois, tem que pelo menos ter uma pick de segunda, início de segunda, ou então de primeira rodada envolvida. Aí acho que a gente consegue conversar melhor. Nem que a gente devolva alguma coisa, devolva uma terceira, que nem foi o De Costa. Mas acho que tem que ser nesse tipo de conversa. Trocar também por uma terceira e quinta, como foi o Antônio Brown, acho compensa, né? O Antônio Brown tem que lembrar que ele próprio incinerou o próprio valor, né? Aí não tem muito o que fazer. Eu achava que o Steelers fosse trocar James Washington ano passado, por exemplo, porque ele já estava numa posição meio frágil no elenco, né? Você já tinha trazido o Juju de volta para número 1, você tinha Deontay Johnson se estabelecendo ali, e você tinha Chase Claypool vindo de uma temporada muito boa. Eu achava que o Steelers ia aproveitar o valor dele e não usar como wide receiver 4, mas trocar e garantir um pouquinho mais de capital de draft para esse momento aí que é de uma reconstrução do elenco, né? Ou, enfim, reconstrução, um aprimoramento do elenco, como você quiser chamar, como Kevin inovação, vai. chamar. Essa atualização aí que o Steelers vai fazendo durante o processo, né? E eu achei que eles fossem aproveitar, mas não aproveitaram, preferiram eles saindo como um free agent. Vamos ver qual é o resultado dessa história. E calhou também que o Juju machucou, então ele teve tempo de campo. É por isso que eu seguraria um pouquinho. Acho que se for pra trocar, tenta trocar mais próximo ali da data limite. Talvez você consiga trocar por um valor mais alto pra alguém que seja contender, alguém que esteja brigando, algum time da NFC que esteja brigando por um título, um Rams da vida, um Bucks que seja. Então acho que faz sentido segurar e esperar. E até porque, cara, é bom pra tu saber o que a gente tem no Deontay Johnson e o que tem no Claypool, né? É a temporada deles se provarem. Isso, o mais esquisito é que Deontay Johnson vai ter que se provar, vai garantir um próximo contrato, num momento em que o jogo de quarterback tá mais instável dos últimos anos, né? Ele já pegou 2 anos de Big Ben na baixa, ele vai pegar agora um Trubisky, um Pickett, um Rudolph. Pegou um ano de meio Rudolph, meio Duck Rodgers. Bem no pior momento possível pra ele. Ou não, né? Porque se ele a chance dele mostrar o que ele tem agora. E se ele arrebenta agora, acho que vai estar aprovado, né? Vai estar aprovado. Então, existe a possibilidade, mas eu não confio muito nisso não, Thales. A próxima pergunta vem do Thiago Fernandes, tá entrando aí na tela, que é o seguinte, sobre a posição de tackle. Continua sendo
uma das mais carentes do elenco. No ano passado, na verdade, a gente teve a dispensa do Vince Williams, depois ele foi contratado de volta pelo mínimo, e aí ele depois pediu pra se aposentar. Você acha que tem a chance de fazer a mesma coisa com o Zach Banner? Cara, espero que não. Felizmente o Zach Banner, cara. O Zach Banner, ele teve um snap ano passado, 2 snaps, desculpa, e um pedido de casamento no ano. Cara, desculpa, não dá, tem como. Eu prefiro que a gente vá atrás de algum outro nome na free agency. Ainda tem bons nomes, tem jogadores que estão em final de carreira, mas eu acho que ainda dá pra usar. Tem o Eric Fisher, por exemplo, tava no Colts. Tem o Deontay Brown, tava no Seattle, já tem seus 40 e pouco, mas... Deontay Brown não. Dwayne Brown. Dwayne Brown. Cara, talvez sejam caras que façam mais sentido da gente ter, até mesmo pra conseguir evoluir os jovens que a gente tem nesse papel de professor mesmo, né? De cara que tá ali pra ensinar um pouquinho mais, do que trazer o Zach Banner, que infelizmente não consegue ficar saudável. A gente acabou de pagar também o nosso right tackle, então acho difícil. É isso. Eu só vejo o Zach Banner sendo trazido de volta, Thiago, se for uma questão de, no meio da temporada, você teve muito veterano machucando e o Steelers precisa ter uma presença mais acostumada ali na liga. Ele liga pra... O Zach Banner tá disponível no mercado, ele liga pro cara que ele conhece e traz de volta. O Steelers ama fazer esse tipo de coisa porque você tem muitos atalhos, né, nessa história. Se o cara já conhece ali como funciona o esquema, um monte de terminologia ele não vai precisar aprender, conhece o playbook e tal. Só os companheiros que ele precisa adaptar com alguns, mas é a única situação que eu vejo o Zach Banner voltando pro Steelers hoje. Se ele tava sob contrato, embora um contrato caro, se o time quisesse mesmo continuar com ele, já tinha trazido. Principalmente porque você já garantia o cara no elenco de 90, já garantia mais ou menos ali a presença dele pro training camp, né? Acho que se você conta com essa possibilidade, o limite é o training camp. Começou o training camp, até os voluntários, e aí serve pra ele voltar no ritmo. Se ele efetivamente não aparece por lá, esquece, a vida seguiu. Tem que ver se é saudável também, né? Também é uma possibilidade. Na verdade, existe a chance de que ele não esteja realmente disponível. A próxima pergunta do Luiz Gustavo também é sobre questão de profundidade de elenco, Léo. Tirando o wide receiver e o interior da linha defensiva, você tá preocupado com profundidade nas demais posições? Em algumas eu consigo ver preocupação. Acho que a gente tem, por exemplo, a posição de running back, que cara, a gente não tem um running back 2 confiável. Eu não consigo acreditar que o Ben Snell vai ser esse cara de novo. Eu espero que não seja. Tem bons nomes ainda disponíveis. É uma posição que me incomoda bastante. Mas no geral, cara, acho que running back e linebacker que são as duas posições mais ignoradas pela liga, né? As duas posições mais em baixa, que as pessoas realmente não se preocupam muito. Tyrande a gente tem um bom depth. OL a gente até que conseguiu um depth agora, né? Querendo ou não, a gente tem o Haig, J.C. Howell, Candy Green, Chaz Green, tem os moleques que vieram pro training camp. DL, a gente tem bastante DL, nossa DL é bem profunda. Edge Rush, eu acho que eu sinto falta de mais um nomezinho, pelo menos. Tem o Tyree Johnson, que chegou agora pro training camp, mas não sei. Linebacker é mais ou menos isso, a gente tem 6 nomes, na verdade, mas não são nomes tão chamativos, tão grandes, né? Cornerback é uma necessidade, porque, cara, a gente tá contando com Jake Lane e James Pierre como corner, talvez 3 e 4, quer dizer, com 3 e 4 não, mas 4 e 5. 4 e 5. Preocupa um pouco. E é isso, free safety, strong safety, acho que a gente tá bem servido. Carl Joseph tá indo aí, a gente pegou o da Monte Kaiser, tem o Trey Norwood, Kilbridge também, Kilbrew pra se provar. No geral, eu tô bem satisfeito. Acho que agora é terminar de pincelar na pré-temporada pra conseguir fechar um elenco com profundidade, pra conseguir tirar um pouquinho também os titulares de campo, pra dar um pouco de descanso. E QB a gente tem 4, né, agora, né? QB a gente tem depth. A gente não sei se a gente tem titular, mas depth tá cheio. Tá bem cheio até, tamo tranquilo. É só acrescentar isso na lista de posições do Luiz, né? Wide receiver, linha defensiva e quarterback. Se você não tem o cara de ponta, profundidade de elenco, pelo menos você tem. O Steelers tá no ponto nessas posições aí. A próxima pergunta vem do Twitter Toalha Terrível e pergunta sobre extensões de contrato. No ano passado, um dos grandes assuntos da off-season foi a extensão de TJ Watt. Tem alguma em vista nesse ano? Alguém que fora da curva aí possa surpreender? Acho que é o Minka, né? É a grande próxima extensão
só o que a gente tem pra fazer é o Minka. Minka e Deontay Johnson, né, são os dois caras que estão ficando sem contrato, que são jogadores de ponta no elenco. São os dois nomes pra gente olhar, né? Você acha que algum deles a gente estende ainda esse ano? Ou você acha que a gente vai manter o padrão e esperar terminar a temporada pra conversar com eles? Não, Minka, eu tenho certeza de que o Steelers, durante o training camp, vai sentar pra fechar o contrato e anunciar a extensão. Certeza, assim. E daqueles contratos de altíssimo nível. Pra não deixar ir pro último... Quer dizer, não é deixar ir pro último ano, esse é o último ano do Minka. Esse é o 5º ano de Minka Fitzpatrick. Então você já dá essa renovada pra não deixar a situação correr. Mas esse é o último ano de contrato do Minka, essa já é a opção de 5º ano dele. O bom é, o quanto antes a gente renovar, mais barato fica. O Bengals tem o Jesse Bates pra renovar. Jesse Bates falou que não joga sem contrato. Será que vale a pena esperar eles renovarem? Então, Bates deve renovar antes, porque tem limite, né? Tem. Ou eles renovam até o meio de julho, ou ele vai ter que jogar um ano sob tag. E ele não quer assinar tag. Ele falou que não joga, ele não vai assinar. Então ele vai até assinar, mas não vai estar em campo. Famoso. O que a gente viu já acontecer aqui com a gente, com o Le'Veon Bell, mais ou menos. Eu renovaria o Minka logo. Porque, cara, o Jesse Bates vai receber o maior salário. Se o Minka renovar antes, o Minka recebe o maior salário agora. Se o Minka renovar depois, a gente vai ter que pagar mais. E o mesmo esquema pro Deontay Johnson, né? Se a gente renova o Deontay logo, talvez a gente pague, 15, 17 milhões nele. Se renovar no final de ano, pode ser que a gente tenha que pagar 25. Será que não vale a pena logo renova e já garante teu wide receiver 1, que é o que ele tem sido, num preço mais baixo? Minka, tenho zero dúvidas de que o Steelers vai fazer e que vai ser contrato daquele padrão alto, assim, de resetar o mercado, de ser o safety mais bem pago, etc, etc, etc. Eu não tenho dúvidas de que isso vai acontecer, a única dúvida é quando exatamente. Vai ser anunciado na semana antes de começar a temporada? Vai ter algum ponto ali no training camp que eles vão conseguir fechar, tal? Porque TJ foi esse drama, né? No ano passado. Contratos fechando em 2023, ou seja, jogadores que estão em último ano de contrato. Além do Minka, tem Stephon Tuitt, tá em último ano, aí é o caso do Steelers ver o que vai acontecer, tá? Não mexe nesse contrato, mesmo que ele se apresente, não mexe, aguarda. Depois dele, Devin Bush, que também o Steelers já basicamente se posicionou como estamos aguardando, vamos ver o que é que dá. Cam Sutton. Devin Bush é o famoso vai jogar, depois da temporada de conversa. Perfeitamente. Cam Sutton tá nessa situação. Um que vai receber contrato é Chris Boswell, tá? É o último ano dele, o Steelers deve anunciar a renovação. Mason Rudolph não, Tyson Alualu imagino que não, só na free agency, isso se rolar. Deontay Johnson é a nossa grande dúvida, né? Deontay, eu acho que o Steelers vai assinar com ele, vai dar uma extensão pra ele também no training camp, não esperar bater free agency, mas ele vai ter que ter um começo de training camp muito forte. Se bem que essa é a impressão que a gente tem, eu acho que o Steelers tem uma impressão muito mais próxima dele, muito mais calorosa e positiva dele do que a gente tem. O bom dele é que dos últimos wide receivers que a gente teve, ele é o mais pé no chão, é o que não tem dado problema extra-campo, é o que não tem muito estresse, talvez seja o cara que tu consiga olhar e falar, putz, esse cara aqui é o cara pra gente parar e dar um pouquinho de atenção pra ele. Mas tu falou do Boswell, cara, Boswell é um cara que pode vir um contratinho gordo, ainda mais que são pouco tempo, né? O Boswell tem 31. Isso. Contratinho de 3 anos, média de 5 milhões. O Jason Decker recebeu 4 anos, 5 milhões. Acho que vai ser por aí também. 3 aninhos, 5 milhões por ano. O topo de média de contrato é Tucker com 5, Yonriku com 4,850, Graham Gano no Giants 4,600, Daniel Carlson 4,600 e o Kaimi Fairbairn no Houston com 4,400. Ele chega aí perto de 5 milhões mesmo, então não tem. Ele já ganha 4,200, né? Mas vai ter aquele aumentinho padrão. Exatamente. E Alualu, Haig, Deontay Johnson, Chris Wormley, eu acho que ganha uma renovação tranquila até, sem quebrar a banca. E aí começa mais fundão de elenco, assim, Marcus Allen, Robert Spillane, Levi Wallace. Eu achava que o contrato dele era de 2 anos. Não, 2 anos. Por que o Spot Track tá me dizendo que termina esse ano, pô? Estranho.
Não, são 2 anos sim, tá maluco. Então é isso aí. São esses os jogadores. Vamos ver o que é que a gente vai ter, senhor Toalha Terrível. É isso. A galera no chat, vocês estão liberados pra fazer perguntas também, né? Eu vou até deixar o banner aqui aberto, perguntas liberadas, porque esse é o objetivo desse programa. Estamos respondendo as perguntas de vocês. Por isso que tá a pergunta aí do Toalha Terrível na tela. Deixa eu pôr a próxima pergunta vindo. Essa já vem do Instagram. E chegou agorinha, Vinícius Pag, renovando o contrato de Minka, já entra no cap dessa temporada, tem free agent bom ainda. Não, Vinícius, não entra no cap de 2022 e a resposta é porque o Steelers deve assinar uma extensão de contrato para Minka Fitzpatrick. Não faz sentido você mexer no dinheiro dele, faz algum sentido você mexer no dinheiro dele desse ano para diminuir o impacto de cap, tá? Você dilui algum bônus, você dilui alguma coisa que deixa ele menos oneroso pro cap desse ano e aí abre espaço para você gastar mais. Mas Minka não deve ser um grande peso no contrato dos Steelers em longo prazo, embora esse ano, vou até puxar aqui pelo Spot Track, ele tá com um cap hit de 10 milhões. O Steelers tem grana pra pagar, mas ele tá batendo 10 milhões, o que eu tô perfeitamente tranquilo com isso. Um jogador nos seus 26 anos de idade, pronto pra viver o seu auge, tecnicamente é pra ele estar começando o auge dele agora. Esse períodozinho 26, 27, 28, 29 é o prime do jogador. É agora onde ele vai realmente, ele já deu os indicativos de que ele deve fazer dinheiro e é agora que ele vai dar o cash out. Inclusive, fazer a renovar o Minka significa talvez mexer no cap dessa temporada. Porque tu vai renovar ele, tu vai diminuir um pouco do cap. Vai diluir um pouquinho esse cap. Ou seja, é bom pra trazer gente de fora. Aquela contrataçãozinha ali de final de training camp, você sabe que o jogador tá pronto, precisa dar leves ajustes pra ele encaixar no Steelers, tá aí uma excelente fonte pra você ter de contratação. Essa é a oportunidade. Vamos pra mais uma. A gente vai continuar recebendo as perguntas do Instagram. Nesse momento temos mais uma do Luiz. Vou trazer aqui. Essa veio do pente, porque trazer a pergunta do Instagram é sacanagem. Qual free agent vocês gostariam que o Steelers trouxesse? Já que a gente tá falando desse nível de contratação, você pode partir para posição se você não quiser explicitar um nome, mas se você tiver um nome, fica muito melhor. Cara, eu vou trazer 3 nomes então. Um em cada posição. Left tackle, o Eric Fisher. Acho que seria pra poder pelo menos dar uma tranquilidade no Pickett no início e também trabalhar um pouquinho melhor o Demore, até mesmo pra saber se ele vai ser o nosso tackle do futuro ou não. Em running back, o cara que eu queria, ele acabou de assinar um contrato, que era o Philip Lindsay, mas ainda tem o Jordan Howard, que eu acho que é um cara que encaixa bastante, e também tem o Sonny Michel. São dois caras. A Sonny Michel não assinou já, né? Mas tem assinou com o Dolphins. Assinou com o Dolphins. Tem o Jordan Howard, que é o cara de jardas curtas, é o cara de conseguir aquela jardinha extra, de corridas mais trombadoras. É o famoso trombador que a gente sempre teve e tá sentindo falta. O Ben Snell não dá certo nesse papel, faz muita falta. E pra fechar, cara, eu acho que o Ryan Kerrigan, que joga de edge também, que era de Washington, tava no Eagles. Eu acho que é um bom nome pra rotação, cara, um nome que pode ajudar a dar uma descansada no TJ Watt, talvez até o próprio Jadeveon Clowney. Eu particularmente não gosto, mas, cara, como rotação é excelente. Se tu consegue um cara desse por um contratinho de 5 milhões ali, tá ótimo. Bota ele pra rotacionar. Bom que dá um tempinho, dá um espaço pra ele, dá um pouquinho de descanso pro TJ, dá uma pressão no Highsmith, que eu acho que é importantíssimo também. É um outro cara que tá no fim de contrato aí pra ver se vai ou não vai. Acho que são as 3 posições que eu estaria mirando logo de cara. E, cara, talvez um corner, né? Talvez o John Hayden de volta, isso aí é muito. Eu sinto falta de um cara pra pelo menos ali na end zone, na red zone. É um cara que consiga trabalhar bem aquela parte do campo. É o que o Hayden fez muito ano passado. Deu muito certo. Então eu ficaria de olho nele, num AJ Boya da vida, num Bradbury, que tá sem clube, quem sabe. Acho que são as 4 posições que eu queria alguém, pelo menos um em cada posição. Não precisa ser um cara bom, pode ser um cara, não vai ser um cara titular, né? Mas se for um cara que consiga entrar em rotação pra pelo menos dar um pouquinho de mais profundidade, que é um pouquinho que a gente falou um pouco mais cedo, acho que chegaria bem. Tô olhando na lista de free agents aqui, deixa eu trazer uns nomes diferentes, tá? Por exemplo, left tackle, concordo contigo, concordo com o ouvinte que fez uma pergunta mais cedo, acho que foi o Thiago.
Thiago, de que caberia um left tackle mais, de um offensive tackle, na verdade, de um nível mais alto, que realmente desse uma chacoalhada ali na disputa para posição, embora eu acho que o Steelers está muito focado em fazer Dan Moore dar certo como left tackle, em fazer Chuck Okorafor dar certo como right tackle. Só que vale a pena ter um cara ali competindo. Por isso, eu acho que se o Steelers fosse contratar alguém, seria um cara bem mais veterano, só nessa de mentor e uma disputa mais leve, não em longo prazo. Então, é uns caras como Nate Solder, Dwayne Brown como left tackle. Marcus Cannon. Isso, nesse nível, assim, já tô no fim da carreira, tô aqui pra segurar, ganhar meu último contrato e partir. E quando a gente fala contrato, a gente fala 4 milhões esse ano e é isso. É Sim. só pra desembolsar um pouquinho mais ali pra terminar de pagar a escola dos filhos. A gente sabe que tá caro criar filho. Essa galera tem uns 5, 6 no mínimo, né? Super difícil. Wide receiver, obviamente, não. Tight end, não. Safety, a gente já contratou o suficiente. Cara, tem um nome interessante que é o Jace Tretter, center. Tá no mercado até agora, um baita nome. A gente contratou 2 caras que jogam de center, tem mais 2 também no elenco, mas quem sabe? Seria um cara interessante. Acho que vai acontecer. Também não. Até mais de onde ele tá vindo, né? Ele tá vindo do Browns. Não acho que ele vai querer fazer essa troca. Pois é. Running back, você lembrou alguns nomes. Eu tenho um que é eu tenho 2, na verdade, que são 2 caras acostumados com o papel de running back 2, que a gente sabe que faz uma diferençazinha na liga hoje, né? Você ter esse cara que não vai estar desesperado pela posição do teu titular, e são Devonta Freeman, teve ano passado com o Ravens, e o Darrell Williams, teve com o Chiefs. Darrell Williams, inclusive, aos seus 27 anos, é um dos caras que eu consigo ver de novo uma dupla tipo Bell e DeAngelo Williams. Sim. Que se você coloca o teu número, se você precisa usar o teu número 2 com regularidade, não vai dar problema pra você. Então eu acho que daria tranquilamente. Se tu quiser um cara mais recebendo bola, tem o McKinnon, que também tava no Chiefs. Tem o Carlos Hyde, que sabe receber bem. O próprio David Johnson, quem sabe? Num contrato barato, num contrato de produção, talvez. A gente sabe que ele vai machucar, mas uma semaninha salva. Deixa eu ver se tem mais alguma posição que eu olharia. Corner, até pra trazer aqui a questão do Dantas, eu não acho que o Steelers vai contratar mais nenhum corner não, cara. Eles vão com os três principais, né? Aquilo Witherspoon, Levi Wallace e Cam Sutton. Vão aproveitar ali o último ano de Justin Lane, James Pierre, ou se eles perderem a batalha para alguns dos mais jovens aí, os T.D. Moldry, Chris Steele da vida. Mas tem muito nome bom disponível, né? Tem não necessariamente bom, né? Mas fortes. Muito nome grande. Não, muito nome forte na liga. O James Bradbury, se mencionou, é um, mas é mais um caso de que se você traz esse cara, você tá basicamente garantindo o titular, e eu não acho que é isso que o Steelers tá querendo com as contratações que ele fez. Joe Hayden, eu imagino que ele ainda se veja como um titular na NFL, mas você tem de nome Kyle Fuller, Xavier Rhodes, Kevin King, que tava no Packers, AJ Boye, tem uma galera boa. Josh Norman, que já jogou, inclusive, o Josh Norman perdeu a vaga pro Levi Wallace no Bills. Então seria interessante. O Jason McCourty, que era do Patriots. Tem bons nomes que a gente pode trazer pra depth. Cara, tem muito nome mesmo. Então, tipo, eu ainda acredito em algum cara chegando na segunda, terceira semana de training camp. É isso. Deixa eu colocar só 2 perguntas aqui que a gente, na prática, já respondeu, que são do Luiz e do Eric. Claypool perde espaço. Na verdade, a do Luiz a gente não respondeu, né? A do Eric a gente respondeu. Se renovar com o Minka agora ou usar cap pra trazer mais alguém, os dois. Você dá extensão pro Minka e abre mais cap pra trazer mais alguém. Não são coisas excludentes. E Claypool, se ele perde espaço com a chegada de George Pickens, é de se imaginar que não, né? Porque o Steelers usa tanto formação com 3 wide receiver, pô. Eu acho que o que pode acontecer é ele continuar com a insegurança dele em recebendo a bola. Eu acho que é uma coisa que ele tem que trabalhar bastante ainda, que é a parte mental de fazer a recepção, porque, cara, ele sabe fazer todo o movimento, mas não é sempre que ele consegue garantir a recepção. O Pickens já é um cara um pouquinho mais seguro, e talvez chegando o Calvin Austin, talvez ele perca um pouquinho de tempo de campo, mas nada de se preocupar muito. Até porque, cara, foi com ele que o Steelers começou a mudar tanto essa ideia de jogar com wide receiver calouro, né? O Juju, ele demorou um pouquinho até começar estreando, o Deontay Johnson demorou umas 2 semanas também até começar jogando, e o Claypool foi o único que, né, da semana 1 já começou recebendo
bola, impactando bastante. Esse ano provavelmente a gente vai ter alguém impactando, né? Porque a gente tem 2 titulares só, mas eu não consigo ver como algo muito, muito sério, não. Acho que perde, mas não tanto. Perde o normal. Isso essa, na verdade, é uma temporada dele mostrar que ele pode ter sequência nos Steelers mesmo com a chegada de Pickens, né? Muito mais do que ele perder espaço. O Rafa Milton mandou 2 perguntas aqui. Como tá a nossa expectativa para Presley Harvin terceiro, nosso Panther? Eu espero que tenha amadurecimento, né? Que o ano passado, a instabilidade que ele teve, a pressão de torcida, porque os torcedores queriam Collins Waitman como um Panther depois do jogo que ele teve, né? Ele teve um jogo, jogou muito bem. Assim que Harvey recuperou, ele voltou à posição e não rendeu como a gente esperava que ele rendesse. É só mais uma prova de que draftar Panther é birutice. Será que a gente tava com a expectativa alta demais? Eu acho que é possível. Ou então mesmo dar tempo pra ele se adaptar a jogar no NFL, cara. É outro esporte, é outro esquema. A gente sabe que ele tem qualidade, mas precisa ter cabeça, né? Precisa ter cabeça. Então é nesse sentido, Rafa, que a gente espera amadurecimento e estabilidade. Eu particularmente não tô esperando um Super Panther jogando pelos Steelers, não. Que é o Super Panther da NFL, aquele de Seattle, Michael Dixon, que ele é um Panther formidável. Eu acho que o do 49ers, o Wisnowski, também é Panther de altíssimo gabarito. Eu achava que o do Bills, quando era Bohorquez, era um baita Panther, mas eles cortaram e foi terrível no Packers. A gente viu o Rams cortar o Hacker, pô. Johnny Hacker e todo mundo, ele chegou as pessoas a pedirem ele como jogador da semana, não o jogador de special team, jogador da semana. E foi cortado. Então, é uma posição descartável até certo ponto, que dá pra render outros. Ganha jogo. E que se você souber fazer bem, ganha jogo. E é difícil achar um bom, cara. É difícil achar um bom. É bem difícil. O que vale é que os Steelers tenha competição, que tá? Não pode deixar o cara folgado, não. E eu tô na dúvida, inclusive, se o Steelers manteve Cameron Nizelek. Manteve. Ele vai pro training camp, pelo menos. Reassinaram como Future Reserve. Teve presente já nos treinos dos Steelers nesta semana. A última foto dele no Instagram é ele se apresentando nos Steelers. Então, ele e o Nick Siba, que é o kicker que a gente chegou aí pra temporada. Nick Siba, perfeitamente. Então, esse é o roteiro de Panther, Special Teams e Long Snapper, tá? Embora eu acho que os Steelers não tem outro Long Snapper que não Christian Kuntz. Não, esse ano não. Acho que eles dispensaram depois do Rookie Minicamp. Eu ia falar que a gente poderia botar até o Kendrick Green, mas é melhor não arriscar, não. Pelo amor de Deus, porra, nem brinca uma coisa dessa. E aí o Rafa pergunta quais posições ainda reforçar pro time titular. Acredito que a gente discutiu bem essa questão, né? Muito mais de profundidade, necessariamente, e talvez ali offensive tackle. O resto acho que já tá bem garantido. Acho que a última aqui do próprio Instagram, essa é boa. Essa é uma pauta que a gente tem episódio especificamente falando disso, mas vale dar uma adiantada aqui. Pergunta do Lucas Vieira: 9-8 pode ser uma realidade, Léo? Cara, eu tenho acertado a quantidade de derrotas nos últimos 2 anos. Aliás, deixa eu só ampliar aqui. Não apenas 9-8 pode ser uma realidade, mas é uma realidade positiva ou negativa pra você? Eu vejo como negativa hoje. Eu tenho os Steelers hoje 10-9, pelo calendário, e pensando que a gente ainda vai levar um tempinho pra conseguir azeitar o ataque, né? Mas eu acho que esse time é pra pelo menos uns 10-9, se não mais, cara. O time é bom, o time melhorou muito em relação ao ano passado. A defesa melhorou, e, cara, se a gente conseguiu fazer 8-6, por exemplo, com Mason Rudolph e Duck Rodgers, 9-8 pra mim seria uma decepçãozinha. Pô, mas eu vou considerar que é uma realidade, eu vou considerar que é uma realidade positiva, porque de 9-8 pra 10-9 não tem diferença. Não, talvez tenha diferença de vai pra playoff e não vai pra playoff. Então, eu acho que o 10-7 é mais o piso do que o médio. Eu acho que a gente tem um teto, que o teto talvez seja aí um 12-5, que é um teto bem ousado até. Bastante. Mas eu acho que 10-9... 9-8 é um piso. Vamos botar com 9-8 como piso, que eu acho justo. Não acho que a gente fica negativo. Se a gente ficar negativo, aí eu vou ficar preocupado. Eu prefiro ficar 8-1 do que 8-9. E mesmo que empate com o Lions da vida. Só pro Mike Tomlin não perder a sequência. No Steelers Depot, eles fizeram um
uma enquete over e under de vitórias de 7,5. Tá 87% no over, 12% no under. Então, tamo tranquilo, vai. Eu tô gostando que a gente está saindo como cara a ser. Como o time que tá ali. O quarto time da divisão. Tá todo mundo botando os outros muito à frente. Eu gosto disso. Eu gosto de ser underdog. Eu não gosto, não. A última vez que a gente foi underdog, a gente chegou a fazer 11-0, né? Ai, não. Sabe o que é? É que, assim, as pessoas têm dificuldade em entender o que é ser favorito e o que é corresponder em campo, que é ser um bom time. Se você tá numa competição, vamos supor numa numeração de 0 a 100, tá? Você tem 98, 99, 97, 96. 96 é o quarto, certo? Mas é um quarto de excelente nível. Com certeza. Concorda comigo? Se a coloca, não é o 10-9, Dantas, porque a matemática me falhou nesse momento, mas se o quarto colocado é 10-7 e pega a vaga de playoff, tanto faz, porra, ser quarta força ou não. Sim, com certeza. Então, dito tudo isso, eu sempre prefiro ser o favorito e corresponder em campo. Ah, mas a pressão tá em cima de você. Bom, não sou eu que tô jogando, bicho. A pressão não tá em cima de mim. Então eu prefiro ser o favorito. Ah, mas você dizer que é o favorito, dar azar, eu nem acredito nessa história. Então, paciência. Absolutamente paciência. Eu não acredito que eu tenho o poder de influenciar o time pra ganhar ou não. Então, eu sempre prefiro que o time ganhe. No beisebol lá, meu Deus, não pode falar que tá tendo no-hitter, porque aí estraga. Porra, bicho, esquece isso, pô. Esquece isso. Vai viver a vida que é uma coisa mais positiva. Encerramos o nosso estoque de perguntas do Instagram e do Twitter também. Vamos puxar aqui umas da nossa live. O Alan perguntou sobre a possibilidade de trazer Joe Hayden ainda. Possível? Não assinou com ninguém. Cara, eu acho que a maior dificuldade é ele mesmo. Acho que o que mais pode dificultar é ele querer voltar, né? Porque ele se despediu e a gente sabe que o Hayden é um cara muito certinho, né? Muito posturado e que quando faz uma coisa não evita fugir e... Não sei, já fez mudança, fez questão de mostrar a mudança. Não sei se ele tá disposto a voltar, mas cara, eu adoraria ter ele de volta. Eu acho que é muito possível nesse sentido de que ele cabe no elenco ainda. Eu não sei se isso é muito possível pela conjunção de financeiro com dentro de campo. Eu acho que tem jogadores da idade dele ainda ganhando contratos pra jogar mesmo, pra ser o número 1, naquele time que, sei lá, acabou de draftar o número 1, jovem, mas tá em dúvida se ele vai já imediatamente corresponder. Cornerback é uma posição difícil. Aí ele traz um veterano desse. Quantos times não já trouxeram o Robert Alford, o Desmond Trufant, que acabou de ser número 1 do time? Não, ele vai corresponder aqui como nosso 1 agora. Eu acho que ele tá nesse tipo, ainda ganha uma grana interessante para corresponder como número 1 em outro time. E bom, se Hayden vier agora, ele meio que quebra o planejamento dos Steelers, né? Que é trabalhar com Witherspoon, Wallace e Cam Sutton. Mas, por exemplo, vai dizer, mas tem Justin Lane, mas tem James Pierre abaixo deles. Tem, mas você precisaria dar uma rotação muito forte. Algum desses 4 vai perder tempo de jogo. Eu não acho que é isso que o Steelers está visualizando, não. E pensando com a cabeça de outros times, tu tem um Sherman ganhando menos do que um Hayden. Tu preferia contratar um Sherman ou contratar um Hayden? Eu acho que o Hayden vai acabar caindo o valor dele, porque, cara, ele já tem idade, tá com 33, se não me engano, começa a temporada com 34 anos, e a gente sabe que cornerback não, ele fez 33, então melhor ainda. A gente sabe que a parte física é muito importante, então acho que a nossa melhor chance é isso. Segunda, terceira semana de training camp, viu que precisa de alguém mais nominal, e aí traz de volta o cara que já conhece, que não precisa de muito tempo pra adaptar, só pra ele também se sentir um pouquinho prestigiado, que veio antes, e essas coisas que a gente sabe que faz a diferença na NFL. A gente tava falando de percentual de vitórias. Engraçado, passou aqui na timeline a Cynthia Freeland, acho que é da NFL Network. Ela projeta o total de vitórias do Steelers como 7,8. Como, Cynthia? Veja, você é uma pessoa fazendo a projeção, pô. Ou você projeta pra 7 ou você projeta pra 8. Vai ganhar mais de 7? 18. Não dá, bicho. Não dá pra fazer essas coisas. Mas em algumas pequenas variáveis. Não, pô, faz as contas. Cara, mas estamos indo aí pro terceiro ano seguido com a mesma projeção, né? De 7 e pouquinho vitórias. Vem seguindo isso, vem batendo isso. Antes era porque o Big Ben tava mal, agora é porque é um calouro, ou então é o Trubisky, e a gente sabe que com o Steelers nunca é assim.
com os Steelers nunca é assim, é uma loucura. A gente respondeu a pergunta aqui do Rosman sobre running back ideal pro elenco. No mínimo, um cara que psicologicamente aguente o fardo de ser um número 2, saber que ele não vai ser a estrela. É isso. E aí tu prefere alguém com características parecidas com a do Najee ou alguém que tem alguma coisa diferente? Por exemplo, Eu prefiro um cara que mais tenha- Najee ou um tenha cara mais nível- Um cara que tem estilo de running back 1. Que aí você leva 4. Se você precisa realmente do cara que é muito específico, você usa o teu 3 e o teu 4. Mas se você quer colocar em campo e ter alguma rodagem enquanto você descansa na Gia, alguma variedade de jogo, você tem um desses caras que já foi número 1 na liga. Essa é a Traria vantagem dois, também de... então. Porra, aí também não. Aí também você já tá colocando dinheiro demais em running back. Cortando os que estão lá, traz 2 por mínimozinho. Vê o que dá. Se você realmente for precisar, aí tu contrata, pô. Tem o que Hayward? O Gordon Hayward pode jogar aí. Pô, você faz assim, vamos supor, o Steelers contratou o David Johnson como running back 2, tá? Aí deu uma situação que o David Johnson, o Benny Snell e o Anthony McFarland não vão poder jogar. Aí o Steelers fica com um dos undrafted, contrata mais um ou mais 2 e resolve, pô. Tá bom. Running back dá pra você achar no meio da temporada. O Ravens ano passado perdeu 3, pô, e contratou mais uns 5. Perdeu 3 antes de começar a temporada. No mesmo dia, tinha 2 caras machucando e ligamento de joelho não podia mais jogar, pelo amor de Deus. Eric Andrade, quem se acha que vindo do draft pode surpreender mais ou até mesmo ir melhor? Cara, eu acho que... Eu não sei porque eu tô cada vez mais com um feeling que a grande surpresa vai ser o Calvin Austin. Vendo mais tapes dele também, entendendo como é que ele funciona, cara, ele aparenta ser o cara que a gente não conseguiu transformar o Ray McLeod e nem o Swifter. Ryan Switzer. Era a ideia, né? Era pegar aquele slotzinho que é o Hunter Renfrow hoje, por exemplo, no Raiders. É o Cooper Kupp, foi o Cooper Kupp por um tempo. Era o Julian Edelman com o Brady. Eu acho que o Calvin Austin tem um pouquinho dessa vibe de ser um cara interessante pra tu dar a bola e deixar ele trabalhar um pouquinho mais as jardas depois da recepção. Acho que pode ser uma grande surpresa, ainda mais numa 4ª rodada, né? Inclusive é uma boa trazer aqui pra live uma aspa de Calvin Austin nesse momento. Não lembro pra quem ele disse, mas tá aí, ó. Tem o coração. I'm a dog. Tá pronto, pô. Tá pronto pra guerra. Pronto pra competição. Quem quer que esteja à frente dele, quando ele tá no campo, ele joga sem medo. Desse tamanho, irmão. Você tem que jogar sem medo mesmo. Porque se bater qualquer dúvida, você vai ser pisoteado. E ele tem uma vibezinha de labrador, né? O cara que tá ali, ó, agitadão. Interessante. Eu acho que é melhor se ele tiver uma vibe de chihuahua, né? Desse tamanho, mas completamente destemido e piroca das ideias. O problema é a inconsequência que o Chihuahua tem, né? Não tem a menor noção do perigo. E, cara, o outro cara que eu também tô interessado pra ver é o DeMarvin Leal. Ele já ganhou 15 pounds, né? Nessa primeira semana aí, bateu 300 pounds já. Então, porra. Vacilão bom da NFL, bicho. Nada porra. que um biotônico Fontoura não resolva. Um Fruit Loops reforçado não dê pra esses meninos, rapaz. Mas é um cara que, eu acho que... Eu quero ver primeiro ele ganhar a batalha interna, né? Porque, querendo ou não, ele tem 2 caras na frente dele que ele vai precisar ganhar a posição, que é o Laudermilk, que jogou bem ano passado, entrou muito bem. E o Monstrave usado, acho que, cara, jogou muita bola no passado quando entrou. Quando a gente precisou dele, ele foi um cara que foi decisivo, apareceu bastante. Mas o diferencial do DeMarvin Leal é o jogo terrestre, cara. A gente sentiu muita falta no passado. Então pode ser que seja um cara pra trazer essa surpresa aí no jogo terrestre, né? Você acha que Laudermilk, Adams e Leal são a mesma coisa? São a mesma posição? Porque eu tô vendo Leal como um defensive end, e aí Laudermilk tá realmente em competição com ele, mas Adams como um defensive tackle, nose tackle, que seja. Cara, e eu aí acho ele que... contra mais solado. Eu acho que é mais do buscar minutagem, né? Porque como em tese ainda os 3 são reservas e estão ali pra rotação, eu acho que vai depender muito do que eles conseguem entregar e aí, de acordo disso, o que o Austin vai querer usar, né? Se vai preferir usar um cara mais pesado, tipo Adams, ou se vai querer usar caras mais leves que também jogam mais de DE do que DT, né? Mas é aquilo, se prova em campo que tu vai ganhar tempo. Acho que no Steelers é mais ou menos assim
que funciona. É isso, a gente tá ainda na pergunta do Eric sobre quem pode surpreender mais vindo do draft, o que emenda, a minha resposta emenda com ele na pergunta seguinte. A minha grande surpresa seria Kenny Pickett titular na semana 1. Isso já seria, pra mim, Uma surpresa. já é surpreendente, já rendeu. Não só por que é Kenny Pickett, mas por quem é o Pittsburgh Steelers, sabe? Uhum. Tem muita cara de que eles, não, bicho, a gente vai dar um períodozinho aqui com o Trubisky, principalmente nesse começo mais forte, né? O Steelers começa com a que a gente passou. Bengals, Patriots e Browns. Bengals, Patriots e Browns. É uma sequência razoável. Ah, sequência, cara. 2 jogos de divisão e um jogo contra o maior rival fora da divisão. Vou botar assim, né? Que é o grande algoz, talvez. Mas, cara, eu acho. Brinca até chamando o Patriots de painho, pô. Mas já vou, né? Vamos ver se a gente derruba o avô agora. Porque o velho tá ali ainda, né? E do velho a gente tem que respeitar. Aí você tem essa sequência de 3 jogos, aí você vem com a semana 4 de Jets, mas aí depois você joga em Buffalo, joga contra Tampa, em Miami e em Filadélfia. Miami e Filadélfia não é que sejam exatamente jogos fáceis, Miami tá até mais reforçado, mas já começa a ficar um negócio mais acessível. Você começar com Miami e Filadélfia, uma bye week, e aí depois não tem mais paz na tua vida, já começa a ser aceitável. Eu acho que o Steelers vai seguir a mesma seara dos times que tem um quarterback calouro, que não julga tá pronto, e com um quarterback meiota pra baixo, como o seu titular ponte. Ele vai colocar o titular, vai assistir algumas semanas o cara jogando mal e a gente vai colocar o calor aqui pra vocês, Tom. Mas será que o Trubisky, e se o Trubisky não entregar, tipo, fizer o básico ali, e tá bom, tá indo, nas primeiras 6 semanas arrumam, sei lá, um 3-3, que eu acho um resultado bem possível, acho que é o mínimo que a gente tem que mirar, acho que dá pra sair até com 4-2 ali de boa, mas ele arruma um 3-3 e aí vai levando e... Será que tira? Será que troca? Aí semana 9 a gente vê. Eu acho que, cara, eu tô um pouco confiante. Parando pra analisar um pouco mais friamente, até mesmo o contrato que a gente fez com o Trubisky, cara, é um contrato de reserva. A gente fez um contrato de reserva pro Trubisky. A gente vai estar pagando esse ano pra ele 6 milhões que ele vai estar dando de cap hit, que é muito pouco. Eu diria mais do que de reserva. Eu diria que é o contrato de quarterback ponte. É por isso que eu acho que ele começa como titular e aos poucos vai ceder. Eu me surpreenderia se Pickett fosse titular na semana 1. Cara, até na semana 4, dependendo do que acontecer, no caso, Deshaun Watson, pode ser que facilite um pouquinho, né? Porque a gente pegando um Browns com o Baker insatisfeito, ou então qualquer outro QB reserva, e um Jets na semana 4, ainda nesse período de construção, talvez valha a pena você já começar startando o Pickett. Que aí tu já vai ter... É o reserva do já Brown. Desculpa, não tem como. Se a gente bota ele contra o Bengals, jogo difícil, jogo de divisão, jogo contra o atual campeão da AFC do geral, né? Pega o Patriots, que também é um jogo chato. Então, cara, são 2 jogos pra tu criar a casca. E no jogo contra o Browns, tu tem a obrigação de vencer se não tiver um Deshaun Watson. E aí depois tem que vencer de novo. E aí já começa a dar aquele levante. Eu acho que, cara, vai depender... Tu vê o Trubisky jogando muito na pré-temporada? Tipo, tendo bastante snap? Em quantidade? Em quantidade. Ou tu acha que vai ser mais ou menos o que seria um QB calouro mesmo? Eu acho que Trubisky vai ter a quantidade de tempo em pré-temporada que um quarterback titular teria. Não Ben Roethlisberger, que esse tem muito menos aproveitamento em pré-temporada, mas eu acho que ele vai ganhar as repetições de quarterback 1. Jogando talvez aí nos 3 jogos um total de 2 quartos, vai? Eu diria de nada no primeiro, umas 3 campanhas ali no segundo, mais umas 3 campanhas ali no terceiro. O Pickett leva um tempo legal, Rudolph ganha mais um período legal aí e Oladokun pega restinho de jogo. Acho que a minha única surpresa mesmo seria ver o Rudolph na semana 1. Aí eu ficaria surpreso. Algum insider comentou esses dias aí que a turma tá colocando essa competição de quarterback no Steelers muito, muito aberta e não existe essa competição aberta, que é só entre Pickett e Rudolph pra começar. Tem que ser. E eu concordo. Desculpa, entre Pickett e Trubisky. Não Pickett e Rudolph. Duvido muito que isso vá acontecer. E o que aparentemente é a última pergunta, o Alan fala sobre center. James Daniels vai ser center? Acho que aqui já é uma pergunta. Ou essa posição tá carente? São 3 perguntas, na verdade. E Rudolph é um segundo passo. Vou começar pelo Rudolph, então, porque é o que a gente já tá falando. Por que Rudolph fica nos Steelers? Primeiro porque a renovação dele foi feita num período que o Steelers não tinha nenhum quarterback sob contrato. Ele não renovou o contrato na free agency, ele renovou um pouquinho antes. Deixa eu ver se o artigo da Wikipedia dele mostra quando. Ele assinou dia 29 de abril
de 2021, ou seja, na outra off-season, ele assinou uma extensão para mais um ano, que ali era o ponto do Steelers dizer, ok, tenho mais um ano de Mason Rudolph, se absolutamente nada der certo, eu pego Rudolph nessa extensão de um ano e eu pego o que seria o contrato de agente livre restrito do Dwayne Haskins. E aí ele teria 2 quarterbacks, vai trabalhar com o que ele conseguir por aí. Não consegui nenhum free agent que eu queria, vou no draft, consegui um free agent muito acima do que eu esperava, drafto só mais embaixo no draft, enfim, seria nesse sentido aí. Então é por isso que o Rudolph ficou. O Steelers pode dispensar para abrir cap, o Steelers pode cortar Mason Rudolph, eu não sei nem, pense o seguinte, se o Steelers cortar Mason Rudolph, não é por cap, absolutamente não é por cap, porque o preço dele é irrisório para os Steelers. Os Steelers têm levado 3 quarterbacks todo ano, no elenco. No passado, por exemplo, foi Ben Roethlisberger, Mason Rudolph e Dwayne Haskins. Eu imagino que o Steelers vá levar Mason Rudolph como quarterback 3 e vá tentar trazer Chris Olave como undrafted free agent. E provavelmente vai conseguir, porque não é assim que funciona na NFL. É isso que eu acho que eles vão fazer para manter ali a possibilidade aberta. Se for para Mason Rudolph não ficar no Steelers, eu imagino que vai ser uma troca, que também já é um lance de muito desespero. Pensem no Jaguars quando machucou alguém lá, eles deram a quinta pelo Joshua Dobbs. Eu acho que a única possibilidade de a gente cortar o Rudolph porque, cara, é um ano de contrato só, ele termina agora em 2022, é o último ano. Eu consigo ver a gente cortar ele só se o Oladokun se mostrar um cara interessante pra você ter no futuro. Então, tipo, ele chegou e mostrou mais do que o Rudolph mostrou na terceira temporada dele, que é a temporada que ele jogou. Aí tu para e olha, beleza, talvez a gente não precise ter o Rudolph e troca ele por uma 6ª, 7ª rodada, pra algum time que precise de algum QB reserva, porque ele vai ser o terceiro cara do time, né? Mais ou menos o que a gente teve com o Dobbs ano passado, com o que ele foi pro ano passado, que ele foi pro retrasado, que a gente trocou ele numa 5ª rodada pro Jaguars. Acho interessante, acho que vale a pena se o Oladokun mostrasse um cara que realmente vale a pena manter ele no elenco. Spoiler, não vai. Eu acho muito difícil. Não vai. South Dakota State, irmão, pra NFL é um pulinho. Não só isso, é South Florida, Samford e South Dakota State. É um pulinho considerável. Ele parece um cara interessante, de verdade. Ou então, cara, outra maneira de a gente cortar é se a gente vê a necessidade de trazer um cara realmente veterano que faça sentido, tipo um Nick Foles, um Mike Glennon, mas eu espero não chegar nessa situação. Porra, veja só, Nick Foles, Mike Glennon, ou qualquer desses veteranos aí, qualquer um deles. Acho que eu traço a linha de diferença, sei lá, no Ryan Fitzpatrick, que pelo menos aguenta alguns jogos ali como titular. E aí, esses caras, ou Mason Rudolph é Mason Rudolph. Sim. Já é o de casa. Talvez. É o de casa, e isso só se Mitchell Trubisky machucar sério. Sim. Talvez, pelo incrível que pareça, talvez o Blake Bortles seja um nome que eu prefiro ao Mason Rudolph, por ser um cara que tem uma rodagem ainda considerável e que, para reserva, é interessante. Mas pra mim mantém o Rudolph, mantém o Rudolph, não tem porquê, já conhece tudo, já conhece playbook. A não ser também que ele possa ser que ele venha, mas aí também já é muita teoria, né? Que ele comece a ser um cara que comece a atrapalhar um pouquinho a parte extra-campo, né? Ali o querer jogar e querer começar a exigir algumas coisas que a gente sabe que ele não tem por que exigir, mas também não consigo ver essa situação acontecendo, não. Acho que ele vai ficar quietinho, vai fazer o básico e vai ser o QB3. Pô, que ano terrível pra Mason Rudolph, né, bicho? Coitado. O cara não dá sorte. Caraca. No ano que ele teve a chance, ele era muito novo, perdeu vaga pro Duck Hodges, que veio aí do quase o mesmo traçado do Oladokun, e machucou também, né? Machucou não, né? Ele tomou a capacetada dele, o próprio capacete. Não. Peraí. Foi. A capacetada do Miles Garrett. Não, pô, não foi essa. Ele tinha sofrido uma concussão antes. Não, mas essa também foi uma concussão. Ele também perdeu depois disso. Mas ele perdeu algumas sequências. Mas ele tava mais pra lá do que pra cá. E, cara, falando do resto, pô, não sei. Tu prefere James Daniels como center? Honestamente, James Daniels, pra mim, é o caso de que bota pra jogar, irmão. Se vai ser como guard, se vai ser como center, pra mim, tanto faz. A história do ano terrível pro Mason Rudolph é que ele não só perdeu o cargo, como ele perdeu a namorada também. A gente não pode deixar de falar isso, né? Jenny Bouchard terminou com ele, a estrela do tênis, e por tudo numa sequência. Essa matéria do TMZ é de março, 17 de março. Pô, quando é que o Silas assinou com o Mitchell Trubisky? Foi na mesma semana, se não me engano. A semana de... Se não me engano, foi com uns 2 dias de diferença. No dia 17. Olha isso. Caralho, que dia horroroso.
horroroso pra se viver, pô. Cara, eu acho que se Viu ele uma- quiser ter alguma chance ainda no Steelers, ele tem que começar a namorar uma Muita jogadora de terapia futebol. primeiro. Não, porque é meio que o básico do time, né? O Pickett namora jogador de futebol, tá noiva. O DJ Watt também tá ali. E tem a galerinha que rende. Vamos ver se assim resolve. O próximo quarterback da Universidade de Pittsburgh também namora uma jogadora de futebol. Inclusive, Aí. ele saiu de USC pra Pittsburgh Os pra Loves, morar com né? ela. Nossa senhora. Que é dos Loves, é. Meu Deus, Não é coitado nada de demais. Pittsburgh. Mas também, vamos e convenhamos que a Universidade de Pittsburgh não... Tá acostumado, né? Quer dizer, tá, mas foram o quê? 6 anos de QB total? Duro. Não é como se ele tivesse uma sequência de estrelas. Pô, Nathan Peterman era um quarterback de Pittsburgh. Você viu que foi Nathan Peterman na NFL, né? Sim, a gente tava no James Daniels. Eu acho que joga, velho. Joga, ele é titular. Se é como guard, se é como center, é mais sobre a disputa do Mason Cole com o Kendrick Green do que exatamente sobre ele. Uhum. Eu acho que na pré-temporada ele vai treinar nas duas posições, ele vai ter jogo de pré-temporada nas duas posições. O Steelers vai ver onde é que ele encaixa melhor. Eu acho que ele foi trazido para ser center. Até pelas entrevistas dele de a grande cultura de centers do Steelers. Ele queria ser center em Chicago, só que ele foi realmente ultrapassado. Foi um X, né? Ele chegou, ultrapassou o Cody Whitehair, eu acho. E aí depois eles viram, não, é melhor o Whitehair como center e você como guard. Aí trocaram de posição. E aí agora ele saiu. Eu acho que ele se vê como um center e ele quer a carreira de center, que, convenhamos, é mais valiosa do que uma carreira de guard. Cara, mas eu conversei com alguns torcedores do Bears. Foi unânime que ele rendeu muito mais de guarda do que de center. Ele, não sei, rendeu mais. Ele teve pouco tempo de center também lá. Não teve tanto tempo assim de center se não me engano, foi só o último ano que ele jogou de center no college. Mas o bom de tu ter 3 caras que jogam, 4 caras, né? Vou botar até o JC Hausehauer nesse bolo aí, que joga nas duas posições, é você conseguir se adaptar ao adversário. Então, às vezes você precisa de um cara mais parrudo, tu joga com o James Daniels. Às vezes tu precisa de um cara que é melhor no jogo terrestre, tu bota o Mason Cole. Às vezes tu precisa de um cara que... Não, é difícil tu conseguir precisar dos outros dois, mas tu consegue pelo menos dar essa revezada. Tu consegue fazer bastante troca dentro da OL, do tipo, você tá screen com o center vindo bloquear no lugar do guard e vice-versa. O interessante é isso. Você tem uma OL, qual é a palavra? Versátil. Tem uma OL versátil que consegue render de diferentes maneiras. Ganha os Steelers. Mas continua achando carente. Eu acho que se a gente traz um cara que a gente olha e fala, esse cara aqui é o nosso center do futuro e pode deixar ele aí que não vai dar dor de cabeça. Um JC Tretter da vida, que é um cara já aprovado, adoraria. Mas, cara, eu tô feliz. Não tô triste não, mas acho que dava pra ser melhor. Dava pra ser mais garantido. Então, pra ser mais garantido, eu acho que James Daniels vem como center e Mason Cole como guard e Kendrick Green dá uma amadurecida ali no banco. Isso se ele efetivamente voltar a ser titular. E bom, pelos meus registros aqui, eu acho que é isso. Não temos mais nenhuma pergunta aqui na live. Não chegou mais nenhuma pergunta no Instagram e eu tô dando a última conferida no Twitter, mas acho que é isso, Léo. Vamos para considerações finais? Valeu mais um programa. Simbora. Obrigado, Danilão, por mais um programa. Um programa sempre gostoso de fazer, que é para responder. O chat comanda, né? O famoso chat comanda, os ouvintes comandam. É bom que a gente também fala um pouquinho mais das coisas que vem acontecendo. A gente vai acabar tendo mais um programa desse aí antes da temporada, provavelmente. Que ainda tem muita coisa pra acontecer. 4 meses ainda pra temporada. Mas é isso. Queria agradecer o pessoal aí que acompanhou a gente na Twitch. twitch.tv/BlackYellowBrasil. Quem ainda não tá dentro do Telegram, a gente vai voltar um pouquinho com as análises agora dos jogadores que a gente draftou, dos undrafted. Uma análise um pouquinho mais completa, até mesmo pra gente conhecer um pouquinho mais de quem é quem. Eu tirei esse tempinho pra conseguir estudar um pouquinho mais da galera, porque tem muito nome que eu estudei pouco e não tinha visto tanto. E vem coisa boa. Fica ligado aí que a gente tá só começando. É isso. Muito provavelmente esse podcast agora entra em ritmo de off-season, aquele ritmo quinzenal. A gente traz menos pautas atualizadas, traz mais aquela cultura de Steelers que vocês estão acostumados. Tem um spoiler que eu já vou adiantar pra vocês. A gente tá preparando uma série sobre os quarterbacks, o passado de quarterbacks dos Steelers. Já que esse ano a gente tá aí com o Kenny Pickett e o glorioso Mãozinha, a gente vai poder falar um pouquinho sobre o que foi Terry Bradshaw pros Steelers, o que foi Ben Roethlisberger pros Steelers. Então tem umas
coisas boas sendo preparadas aí pra vocês. Continue acompanhando, especialmente @BlackYellowBR em Twitter, Instagram e Telegram t.me/BlackYellowBR, que a gente vai comunicando vocês de lançamentos, de quando a gente for entrar em live, tudo isso a gente vai avisando pra vocês, mas vamos aí que tem essa metade de março, essa metade de maio, mês de junho, mês de julho, e aí metade pro final de julho começa os training camps de verdade. Agosto tem pré-temporada, e aí vocês já sabem que em agosto a gente já tá com o pé fundo, já estamos com tudo na cobertura dos Steelers. Então vamos fechando esse programa por aqui. Eu tenho uma última pergunta pra deixar pra tu e pros ouvintes, né? Você acha que a gente deveria voltar pros números mais quadradões, igual tá na tua camisa aí agora, ou então manter com esse número mais arredondado que a gente tem hoje? Eu sou 100% a favor de números quadrados, é o que eles chamam de número blocado, eu acho. Block numbers, né? Block numbers. 100%. A camisa que eles chamam de alternativa dos Steelers é essa. Com alternativa. Eu não lembro a nomenclatura exata que eles usam, mas os Steelers usou. Um throwback, eu acho. Tô com você. Porra, não faz o menor sentido os Steelers, que é essa franquia tradicional, como ela é, ter trocado esses números. Não faz, bicho. Deixa eu pôr na tela aqui. Tem uma imagem com os uniformes especiais, né? A Color Rush e a Throwback aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho o tweet que me fez lembrar dessa questão. Aí, esse aí. Porra, é lógico, porra, que esse é melhor. É muito lógico para isso trazer o uniforme normal. Quem não entende a diferença qual é. Cara, eu gosto muito desse número quadradão. Acho que ele tem um peso que o redondinho não traz. Faz falta a gente usar mais. Vendo que é um número mais fininho, mais esticado, quase um itálico, assim. Ele fica bonito, ficava bonito no 7. Nos 9, nos 0 é que estranha. O famoso blocado é muito, muito, muito melhor. Ele ocupa mais espaço também no peito e dá um impacto maior. Enfim, era isso que tínhamos para o nosso programa de hoje. A gente vai fechando com o desejo de que o Steelers melhore seus contratos de estilistas também. E vamos para dias melhores. Um grande abraço para todos vocês. A gente avisa quando estiver de volta. Até lá. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go. If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over 1 million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.